Aqui nós vamos costurar a boca do bolso. Veja a forma como eu estou fazendo o início. Eu estou começando como se eu estivesse no fim, aí eu vou para frente até quase chegar na borda ali final do bolso. Aí eu viro e continuo a costura. Crava a agulha, vira o bolso e aí sim faz a costura normalmente. Por quê? Para evitar de dar o retrocesso. O retrocesso ele acaba amassando ali por ter o tecido muito dobrado várias vezes, fica grosso e a agulha não dá conta de perfurar ali, mesmo sendo uma agulha fina. Eu estou usando uma agulha 12 aí para fazer, mas ainda assim tem esse problema com o retrocesso por ser um tecido meio delicado, assim, o tecido do forro é mais fino, no meu caso aqui. Então eu estou ensinando ali para você essa forma de fazer evitando o retrocesso. Ao invés de apertar e ir para trás, simplesmente vira e faz ao contrário ali. Começa pelo final e aí costura sempre para frente. Pesponte então a boca dos dois bolsos, limpe bem as costuras e agora nós vamos poder aplicar eles na frente do avental. Na aula anterior nós vimos como marcar ali o local do bolso, né? Com os alfinetes pelo furinho do molde. Até eu estou usando a régua ali para alinhar bem. E a gente coloca eles bem retinho conforme foi marcado. E vamos alfinetar eles na frente. Ele vai ser costurado tanto na frente como no feltro, simultaneamente nas duas lâminas de tecido. O que vai ser costurado? Vai ser pespontada ali a borda da lateral, depois a parte de baixo e depois a outra lateral, deixando aberto a parte da boca do bolso, que é onde a gente coloca a mão para guardar os objetos dentro do bolso. Então a gente começa por uma das laterais, dá o retrocesso e vai seguindo até o canto. Essa distância ali do pesponto é de 1 a 2 milímetros, então é uma costura que ela não é muito fácil de fazer para quem não tem muita prática. Por isso é opcional colocar bolso ou não, né? Mas também é uma questão de prática melhorar essa costura para que ela fique retinha. Existem pezinhos calcadores para colocar na máquina para ajudar a costurar sempre no mesmo lugar, fazer o pesponto retinho. Então tem que pisar devagar e quando estiver chegando no canto ali do bolso, pode até girar o volante com a mão para conseguir atingir bem certinho o canto. Quando a agulha crava no canto, vira para o outro lado. Aí esse é o último lado que a gente costura, né? Quando chegar no final, retrocesso. Pode fazer o retrocesso voltando mesmo, porque aí o bolso está bem firme, embora sejam várias camadas de tecido, ele está em cima de um tecido bem firme, então a gente consegue dar o retrocesso. Na hora de confeccionar ele não, porque ele estava sozinho. Faça o mesmo no outro bolso e corte bem os fios dos dois lados.
Para costurar o bolso aplicado, é preciso primeiro encontrar o meio ali do peito do avental. Então, você acha o meio, coloca um alfinete e em seguida acha o meio do bolso e também marca para poder alinhar os dois bem no centro do avental, ali na parte do peito. Eu estou marcando 6 centímetros abaixo da borda para ser a abertura do bolso, no local que vai o zíper, né? Porque vai um zíper na abertura. Mas esse local também é opcional, mas é uma posição boa ali para a abertura do bolso. Então eu marquei com o giz 6 centímetros e estou posicionando o bolso ali bem no centro, né, do local onde eu vou costurar ele. E a abertura do bolso, ela fica 2 centímetros abaixo da borda do bolso. Ele estando bem centralizado, alfineta. E em seguida nós vamos marcar com o giz essa abertura, que é um retângulo de 10 centímetros por 1 centímetro. Então 1 centímetro sempre vai ser a altura do bolso mesmo, mas os 10 centímetros é relativo à largura do zíper. O zíper é de 10, se fosse de 12 seria 12 ou 15, assim vai sendo a marcação desse bolso que tem zíper, né? Porque muitas vezes esse bolso não tem zíper, ele é só uma abertura simples. A costura dele é passar a costura reta em toda a volta do bolso, então a gente começa pela parte maior, pelo meio mais ou menos da parte maior, e vai costurando até chegar no canto. Quando chega no canto, vai girando o volante com a mão, crava a agulha, vira, aí tem que costurar o 1 centímetro, então são poucos pontos. Então é interessante até fazer isso girando o volante com a mão, sem pisar no acelerador, porque fica muito rápido. Para conseguir chegar no outro canto, cravar a agulha, girar, e aí sim pode pisar e costurar até chegar no outro canto. Como eu comecei a costura da abertura ali no meio, eu tenho que terminar ela no meio. Então eu viro, abaixo o calcador e costuro até chegar no local onde eu comecei a costura. Passo por cima desse local e aí é só levantar e cortar o fio. Agora é preciso cortar no meio do retângulo. Então pega uma tesoura, dá um primeiro talho ali, depois coloca a tesoura, corta até o final e corta os cantinhos ali, no 1 centímetro. É importante cortar bem os cantinhos para que quando virar não fique tecido sobrando que não conseguiu cortar direito o canto. Então enfia para o outro lado o tecido e agora nós vamos ter que passar a ferro para que esse bolso fique bem batido ali na entrada dele. Aquele retângulo tem que ficar bem marcado mesmo. Como você não vai usar por enquanto a parte de cima, prenda com os alfinetes ali para ela não virar para baixo, não atrapalhar. O mais importante no zíper é que ele seja da mesma cor do forro, exatamente da mesma cor. Então, se ele for maior, tudo bem. Se você conseguir um zíper exatamente no tamanho da abertura,
você não precisa fazer essa parte, mas caso ele seja maior, é preciso reduzir o tamanho do zíper. Então a gente marca com um giz ali onde ele termina, né, passando um pouquinho do espaço do bolso, e vamos fazer um acabamento ali no final, cortando ali rente aos dentinhos, só uma pontinha para poder virar sobre os dentes e costurar em cima e fazer um acabamento para aquele zíper ali. Então você vai colocar um alfinete ali para essas abinhas pararem em cima do dente do zíper e costurar bem em cima. Só que muito cuidado, abaixe a agulha girando o volante com a mão, sentindo ali aonde a agulha está batendo, porque pode quebrar a agulha, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Agora é só posicionar o zíper na abertura, deixando o cursor bem no cantinho direito ali, onde a gente vai puxar ele para abrir, e alfinetando ele na parte de cima, deixando sem alfinetar a parte de baixo. Erga o avental para cima e fique somente com o bolso e o zíper, porque o que tem que ser costurado é justamente aquela parte de baixo do zíper na parte de baixo do bolso, só que por baixo do avental. Prenda a parte de baixo do zíper com alfinetes na parte de baixo do bolso e vamos costurar. Para poder chegar mais perto do zíper, você precisa colocar a agulha no cantinho. Então, se a sua máquina possui esse recurso de colocar a agulha para o lado, coloque ela para o lado dos dentes do zíper, para poder costurar o mais próximo possível. Ou utilize um calcador que te permita se aproximar mais dos dentes do zíper. Antes de chegar no fim, você vai perceber que o cursor do zíper está atrapalhando. Aí você crava a agulha, levanta o calcador e abre o zíper. Aí é possível passar tranquilamente do lado dele. Agora nós vamos dobrar a parte de baixo do bolso para cima, encaixando lá na outra borda, e vamos abaixar o avental para poder costurar o zíper na outra ponta, dessa forma como aparece no vídeo. Então nós vamos alfinetar o zíper no local da parte de cima e vamos costurar ele na parte de cima do bolso agora. Também procurando chegar o mais próximo possível dos dentinhos do zíper. E quando chegar próximo do cursor do zíper, cravar a agulha no tecido, levantar o calcador e abrir o zíper, para poder continuar costurando sem ele atrapalhar. Confere se está tudo certo e vamos costurar as laterais do bolso. Para isso você afasta ali o avental para o lado, né, para poder acessar a parte da lateral do bolso por baixo.
Agora vamos costurar as alças da cintura nas laterais. Vamos posicionar 1 centímetro abaixo ali da borda superior e encostada na borda lateral. Nos dois lados, né, a alça da esquerda, a alça da direita, e colocar um alfinete ali. Confere se está realmente 1 centímetro ali da borda e pode passar uma costura, não precisa ser na distância correta, pode ser mais na ponta mesmo, porque ela vai ser realmente costurada quando for costurado o forro. Agora é só para já deixar ela na posição certa. Agora nós vamos franzir o babado. Vamos colocar no ponto 5, que é o ponto mais largo que tem na máquina. E sem fazer retrocesso, nós vamos costurar na borda do babado, menos de 1 centímetro, meio centímetro de distância, só passando uma costura, sem fazer nenhum tipo de acabamento. Como esse babado é muito longo, eu vou fazer 4 costuras ao invés de fazer uma costura inteira. Então eu faço até mais ou menos a metade antes da emenda. Aí mais uma costura até a emenda. Depois outra costura da emenda até a outra metade e depois a 4ª costura. Aí você vai pegar um dos fios da costura e puxar, ao mesmo tempo que empurra o tecido, ele vai franzindo. Não faça força demais para não arrebentar o fio do franzido. Vá puxando aos poucos e empurrando o tecido que ele vai franzindo. Para ajudar, pode ir para o outro lado da costura e puxar o outro fio. Tanto faz ser o de trás ou da frente, né? Só é preciso puxar delicadamente para não arrebentar. Faça isso em todas as 4 partes do babado. Agora nós vamos distribuir esse babado na parte curva do avental. Primeiro vamos encontrar o meio e colocar um alfinete ali para marcar, para poder colocar o meio do babado no mesmo lugar e ficar centralizado. Que lembra que o babado são 2 pedaços de 1,20 totalizando 2,40. Então bem no meio tem a costura de união das 2 partes. E é essa costura de união que a gente vai colocar bem ali onde está o alfinete, marcando o meio do avental. Aí sim a gente vai conseguir distribuir por igual todo o franzido na curva do babado. Para alfinetar o babado no avental, a gente coloca ele virado para dentro, porque depois de pronto ele vai ficar virado para fora. Então ele tem que ser posicionado com o franzido virado para dentro. E para distribuir por igual, a gente já começa ali colocando o centro do babado no centro do avental. Depois é só ir distribuindo o franzido, puxando mais para um lado ou mais para o outro, que ele vai ficando todo igualzinho, a mesma quantidade de franzido em todo o círculo.
Agora nós vamos posicionar as alças de cima no lugar. Então é colocar ela rente à borda e 1 centímetro de distância do canto ali da lateral. Agora nós vamos alfinetar o forro antes de costurar ele, né? Então nós vamos fazer isso pelo lado do feltro, porque sempre que tem um tecido mais duro e um tecido mais molinho, a gente deve costurar pelo lado do tecido mais firme. Então nós vamos alfinetar tomando cuidado de colocar as alças para dentro, né? Para que na hora que a gente passe a costura de 1 centímetro em toda a volta do avental, não costure junto as alças. Então vai ajeitando e vai empurrando com a mão para dentro ali, tudo que tem dentro do avental, né? As alças de cima, as alças da lateral, qualquer coisa que possa escapar e atrapalhar a costura do forro em volta. Só que nós não vamos costurar todo o avental, nós vamos deixar uma abertura ali na parte do peito para poder desvirar ele. Então vamos marcar logo que passa as alças um espaço no qual a gente não vai passar a costura. E vamos começar a costurar justamente na região das alças ali, justamente onde a gente fez essa marcação. Então vai ali, já mede 1 centímetro de distância ali, que é a nossa margem de costura, dá o retrocesso e já vai começando a fazer toda a volta do avental até chegar no outro ponto. Aí tem que tomar cuidado porque já é próximo do canto, né? Então vai devagar, gira o volante com a mão, crava a agulha e vira para o outro lado para poder continuar até o outro canto. Chegando na outra ponta, na outra alça, né?
passa por cima dela e termina na marcação que foi feita no início. E deixa aquela abertura para a gente poder desvirar o avental por ali. Na parte da lateral do avental tem aquela curva para dentro ali, então é preciso dar piques com a ponta da tesoura ali para que quando a gente vire não fique repuxado. Cuidado para não cortar a costura. Antes de desvirar a peça, vamos cortar as pontas ali que pode atrapalhar. Aí coloca a mão dentro da abertura e vai puxando aos poucos o avental para fora. Eu optei por costurar à mão a abertura por dentro, porque eu gosto, eu costuro bem à mão, bem discreto assim um ponto, e é uma coisa bem relaxante de se fazer. Então eu gostei de escolher essa forma de fechamento, ao invés de fechar com um pesponto, mas poderia perfeitamente o avental ser completamente pespontado em toda a volta, incluindo a abertura. Eu é que optei dessa forma, não queria que aparecesse pesponto nenhum do lado de fora e realmente gosto de costurar à mão. Então, se você também quiser fazer assim, prenda primeiro com alfinetes e esse colocador de linha que eu utilizo é para facilitar, não demorar muito para colocar a linha na agulha, mas é opcional, a pessoa pode passar a linha direto no furo da agulha. Eu faço essa costura manual dando pontinhos bem miúdos no tecido que está aparente e dando pontos largos por dentro. Aí não aparece praticamente nada de costura na parte que é visível da roupa. E sim, a costura maior, que segura mesmo o fechamento, fica interna. Agora que o nosso avental está pronto, nós vamos dar a passadoria final dos dois lados para ele ficar realmente pronto. Nessa aula, você aprendeu a montar o avental costurando as partes dele na máquina de costura reta, além dos seus acabamentos, que deixam a peça mais charmosa. Agora você tem uma linda peça para usar ao presentear. Espero ter te ajudado. E parabéns por ter vencido o desafio Primeira Peça. Gostaria muito de ver essa peça. Como ela ficou, como combinou as cores. Quando postar, não esquece de marcar o Ateliê de Londres. Obrigada e até a próxima!